E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, de 10 a 11. Império Egípcio caiu. Império Assírio caiu. Império Babilônico caiu. Império Medo-Persa caiu. Império Grego caiu. Império Romano caiu. Império Turco-Otomano caiu e será restaurado. Muito se tem falado e especulado sobre quem será o anticristo. Há quem o associe à Igreja Católica. Outros dirão que ele surgirá na Europa, mais precisamente da cidade de Roma. Até mesmo nós aqui do canal postamos vídeos apontando para um anticristo saído da Igreja Católica ou da União Europeia. Mas são cada vez mais fortes as evidências de que o filho da perdição e seu falso profeta virão do Oriente Médio. Do seio do Apocalipse fala que o anticristo só se manifestará depois que 8 poderosos impérios surgirem. Na época em que João teve a visão, a profecia dizia que 5 impérios já tinham caído e um império ainda era. Esses 5 impérios, que à época de João já haviam sucumbido, eram possivelmente os impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e o grego. Um império ainda era ou existia. O império que existia e dominava na época de João era o Império Romano. Segundo a história secular nos conta, antes de cair, este poderoso império foi dividido. Uma parte continuou no Ocidente, em Milão, na Itália, e o Império Romano Oriental, também chamado de Império Bizantino, teve sua sede em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. O Império Romano do Ocidente caiu primeiro, em 476 d.C., mas o Império Romano Bizantino ainda perdurou por quase 1000 anos depois da queda do Império Ocidental. Segundo a profecia de João, este era o 6º império dos 8 que surgiriam antes do advento do Anticristo. O já fragilizado Império Bizantino, último resquício do Império Romano, só foi totalmente destruído em 1453 pelo impiedoso Império Turco-Otomano, radicais muçulmanos que, seguindo as ordens de Maomé, partiram de Meca em uma chamada Guerra Santa para conquistar pela espada outros povos, nações e culturas a fim de estabelecer um califado islâmico. Segundo as revelações de João, o 7º império também seria o 8º, e só aí apareceria o anticristo. Pela lógica e historicidade, o Império Turco-Otomano, que subjugou o Império Romano, foi este 7º reinado que já caiu, mas que possivelmente voltará restaurado, já como o 8º império a que João se referiu em Apocalipse 17, 10 e 11. Mas o que garante que o Império Turco-Otomano foi o 7º reinado e porque ele será também o 8º e último império antes da chegada do Anticristo? Cada um destes 7 impérios foi conquistado por seu sucessor, ou seja, o Império Egípcio foi conquistado pelo Império Assírio, que foi conquistado pelos babilônicos, que caíram diante do Império Medo-Persa e assim por diante, até o Império Turco-Otomano. E um detalhe, todos eles dominaram sobre Israel. O que isso quer dizer é que, para ser caracterizado como um destes impérios que precederão o Anticristo, não basta ter sido